Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica, mais especificamente a teoria cinética dos gases. Dando prosseguimento, então, nós finalizamos a última aula mostrando que a função de estado termodinâmico, denominada entropia, é tal que é possível escrever a derivada parcial de ordem 2 da entropia em relação à variável volume em relação à variável temperatura, isso igual à derivada parcial de ordem 2 da função de estado termodinâmico entropia em relação à temperatura, em relação ao volume. Essa quantidade é igual a essa em razão de que essa função apresenta uma dependência funcional tal que o resultado da derivada parcial de ordem 2 é invariante sob troca na ordem de aplicação do operador derivada. Muito bem, nós verificamos também durante a última aula, nós verificamos que a derivada parcial da entropia em relação à temperatura é igual à capacidade térmica sob volume fixo, sob volume constante, essa capacidade térmica eventualmente dependendo da temperatura, dividido por temperatura. Então, isso implica aqui algebricamente que essa grandeza não depende, essa quantidade não depende do volume. Não depende da variável do parâmetro de evolução macroscópica volume, ou seja, não depende dessa variável de evolução macroscópica denominada volume. Pois bem, então, nesse caso, isso implica que a derivada parcial em relação ao volume aplicada sobre a derivada parcial da entropia em relação à temperatura é equivalente à derivada parcial em relação ao volume aplicada sobre capacidade térmica sob volume fixo, dependendo de temperatura, dividido por temperatura, e isso é igual a zero. Muito bem. Uma vez que nós admitimos previamente que essa derivada de ordem 2 é igual a essa derivada de ordem 2, com a diferença de que existe uma mudança na ordem de aplicação dos operadores de derivada, então, por consequência, nós podemos admitir a relação inversa. Não é? E mais um detalhe, como que nós podemos escrever? Nesse caso, nós temos derivada parcial de segunda ordem aplicada à entropia em relação ao volume, em relação à temperatura, isso é igual a zero. Então, isso implica, logicamente, que a derivada parcial de ordem 2 da entropia em relação à temperatura, em relação ao volume, é tal que isso também é igual a zero, o que, por consequência, permite escrever derivada parcial. Muito bem. E então, aqui, reposicionando, quanto que vale, nós mostramos a derivada parcial da entropia em relação à temperatura, não, em relação ao volume. Nós verificamos durante a aula anterior, é igual a 2 dividido por 3, energia interna do sistema do fluido termodinâmico, do gás, no caso, dividido por volume multiplicado por temperatura. Aqui está, dividido por volume multiplicado por temperatura, ou seja, o volume multiplicado por temperatura está no denominador em relação à energia interna. Então, nesse caso, nós podemos escrever esta expressão como derivada parcial em relação à temperatura aplicada sobre a derivada parcial da entropia em relação ao volume, isso é igual a zero. Então, a derivada parcial em relação à temperatura aplica sobre 2 dividido por 3, energia interna, que por sua vez é uma função que depende da temperatura, e aqui no denominador volume multiplicado por temperatura, isso é igual a zero.
Se essa derivada parcial é igual a zero, indica necessariamente que essa quantidade é uma constante, né? 2 dividido por 3, energia interna, dependendo da temperatura, dividido por temperatura multiplicado por volume no denominador, isso é igual a uma constante numérica. É igual a uma constante numérica. Muito bem, igual a uma constante numérica. Então vamos analisar em detalhes. Nesse momento vamos... E antes, como que nós poderíamos escrever, né? Precisamos de espaço, vamos encerrar a aula neste ponto, retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.